O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre feminismo e os direitos de pessoas com deficiência, com Cida Ramos, deputada estadual pela Paraíba. Eu quero dizer que eu sou filha de um caminhoneiro com uma dona de casa que teve 13 filhos. Meu pai queria muito um filho homem que nunca veio, né? Sobrevivemos 7 mulheres. Né? São mulheres que eu tive paralisia infantil aos 3 anos de idade, 1969, em Sapé, uma cidade do interior da Paraíba, aqui, próximo à capital, 1 hora da capital. Né? E eu penso que isso também tem nascido numa família com tantas mulheres. Né? Minha mãe, a gente via meu pai talvez 2 semanas no mês. Né? E minha mãe, ela fazia aquele papel, né, de segurar todas as barras, segurar tudo na relação. Então, tive uma avó também que era analfabeta, mas foi fundamental na minha vida, né? Foi importantíssima para moldar e para dar, eu diria, o norte, dar o eixo central do que é a vida, do que a vida representa. Ela costumava dizer que ninguém morre em vida. Isso foi muito importante para mim, para que eu pudesse entender que a vida é repleta de atalhos, para as mulheres especialmente, para uma mulher com deficiência ainda mais. Mas que o importante é não desistir, é você ser persistente e acreditar que ninguém é maior ou menor do que ninguém, que só na coletividade é que a gente pode encontrar respostas e encontrar nosso lugar nessa relação social. A vida, ela não é acessível. As relações humanas não são acessíveis. Quando a gente fala em capacitismo, a gente associa muito as pessoas com deficiência. Capacitismo, na verdade, Márcia Tibur, eu acho que ela definiu muito bem. Capacitismo é quando um corpo ele não se enquadra no projeto dominante, no modo de produção e na sociedade. Né? Foi assim com os indígenas, era um corpo que não servia ao trabalho quando esse país foi ocupado, né, pelos que vinham de fora para dentro e disseram que o corpo, o modo de ser, de viver dos indígenas não servia. Os negros que vieram de fora, né, os escravizados, também eles precisavam o tempo inteiro provar que aquele corpo ele era útil para ele poder ser considerado instrumento de trabalho. Mas o capacitismo, hoje, com a questão da raça, tem uma relação direta. E com as pessoas com deficiência não é diferente. Né? Nós temos uma vida em sociedade que ela é muito perversa para com as pessoas com deficiência. Todos os dias nós temos que acordar e reiniciar, enfrentar tudo do zero.
é o transporte público, que passa 10 ônibus e apenas um com a plataforma acessível funcionando. São o ir e vir, a calçada, a rua, que não está preparada, cheia de empecilhos, cheia de impedimentos para que a gente circule livremente. É a arte, o esporte, que não está pronto para receber a pessoa com deficiência. É, é a vida, é o amor, é toda uma estética cultural que nos coloca na condição de cidadãs e cidadãos de segunda categoria. Né? O tempo inteiro, né, o poder público, as três esferas, e aí eu estou falando poder público de um modo geral, insistentemente coloca impedimentos para que a gente é, se convença de que a vida foi feita para alguns, né? Se convença de que o território, a cidade, né, não está pronto para nos receber. Então, essa questão da acessibilidade, né, na política brasileira, e aí eu vou pegar a parte mais política institucional, se a gente for pensar política representativa, essa também, o tempo inteiro, ela é impeditiva para a pessoa com deficiência. Né? O chegar até uma associação de moradores, a um sindicato, a uma organização não governamental, né? O direito de ir, de poder participar. A pessoa com deficiência é dado uma televisão e um quarto, para que elas, no máximo, elas possam ter ali um espaço de vida. Né? Isso, ao longo da história, vem se modificando. Eu quero fazer um destaque aqui. A partir da década de 80, as pessoas com deficiência foram às ruas muito motivadas pela mudança no Brasil, da conjuntura brasileira, e aí o presidente Lula tem um papel fundamental, né, na mudança de chave que esse país teve a partir da década de 80, de 79 para 80, né, e as pessoas com deficiência, elas começaram no Brasil, já vinha ocorrendo uma insistência em querer ir às ruas através de familiares, mas elas próprias, elas passaram a querer avançar com base na Constituição brasileira, avançar em termos de direito e de protagonismo. Então, hoje a gente já tem um movimento que tem um certo tempo, uma trajetória, uma consistência, do ponto de vista organizativo. Nós temos legislações aí, tratados, né? O Brasil é pródigo nisso, mas, infelizmente, nós ainda temos um caminho muito longo do ponto de vista da cultura, do capacitismo, da estética social, da estética que as relações sociais estabelecem, que ainda tem um caminho muito longo a seguir. A política é o local e o espaço fundamental a ser ocupado pela pessoa com deficiência. Nós precisamos ocupar esse espaço para demonstrar que, quando a política ela tiver a presença no parlamento e em todas as esferas da vida em sociedade, no que diz respeito a poder, tiver a presença da pessoa com deficiência, nós vamos efetivamente mudar esta cultura, nós vamos avançar do ponto de vista da estética, do ponto de vista social, do ponto de vista da cultura. Esse é um espaço que nós precisamos estar para elaborar leis, mas, sobretudo, para dizer que não somos invisíveis, que nós queremos construir esse país, nós queremos dizer quais os valores devem permear um projeto de nação e por que nós devemos estar incluídos, né? Mas mais do que incluídos, porque nós somos partes constitutivas desse projeto. Então, quando a gente fizer isso, aí a política terá sido e poderá avançar muito
na acessibilidade, entendendo a acessibilidade como direito a viver plenamente a vida do seu território. Dois grandes movimentos. Um, o feminismo, e o outro, o movimento das pessoas com deficiência, especialmente das mulheres com deficiência, né, que são interseccionais, né, são políticas de Estado, porque dizem respeito à pessoa humana como um todo, em toda a sua essencialidade. É um movimento que não, infelizmente, nós temos uma realidade que esses dois movimentos ainda não conseguem fazer essa interrelação, se intercruzarem. Né? O movimento feminista, ele desconsidera ou ele não consegue, a partir das suas pautas, incorporar a pauta das mulheres com deficiência e, por sua vez, a pauta da pessoa com deficiência não consegue, dentro do movimento da pessoa com deficiência, abraçar a pauta feminista. Embora nós tenhamos a cada 10 minutos no Brasil uma mulher com deficiência, a cada dia uma mulher com deficiência sofre algum tipo de violência sexual, especialmente as mulheres com deficiência intelectual, mulheres que têm muita dificuldade de fazer a denúncia, de se colocarem, de reagirem a essa. Sempre é por alguém muito próximo, um vizinho, um amigo, que vai ao encontro do que ocorre com crianças, adolescentes, com mulheres vítimas de violência. Então, é uma questão muito séria, porque eu entendo que o movimento feminista ele precisa potencializar essa pauta das mulheres com deficiência, porque as mulheres com deficiência enfrentam a tutela, são muito tuteladas, as mulheres com deficiência enfrentam violência patrimonial, enfrentam a violência física, violência psicológica. Então, são pautas do movimento feminista que não conseguem abarcar, abraçar, proteger, chegar junto das mulheres com algum tipo de deficiência. E eu penso que os partidos também não fazem esse chamamento, não conseguem ter uma linguagem que chame as pessoas com deficiência para o cenário político, para que elas possam ter protagonismo. Nesse sentido, eu quero dizer que na Paraíba, após 45 anos de existência do partido, eu me sinto muito honrada em ser a primeira presidenta eleita desse partido. Esse partido que aqui na Paraíba foi de uma generosidade imensa, de entender que o momento pedia a presença de uma mulher, mas não qualquer uma mulher com deficiência, que traz em sua trajetória política de militância desde os 15 anos de idade no movimento secundarista, depois no movimento estudantil universitário, sendo liderança estudantil, e durante toda a sua trajetória de vida, traz consigo valores que são valores enraizados na trajetória desse partido. O PT foi o partido que disse às mulheres, aos trabalhadores rurais, urbanos, aos negros, disse aos indígenas, à juventude, ao LGBTQIA+, disse a todas e a todas que a gente só conseguiria mudar individualmente se a gente mudasse de forma coletiva a política. Então, eu penso que é bem representativo. Isso foi muito significativo na Paraíba, e eu costumo dizer que foi assim quando eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, que a campanha que foi feita contra mim era a lebre e a tartaruga. Eu era a tartaruga. Não, o DCE não iria conseguir
avançar nas lutas, porque teria uma tartaruga comandando à frente do DCE, né? E eu posso dizer que foi o momento em que o Diretório Central dos Estudantes teve o maior protagonismo da sua história. Assim como o partido hoje deu, com 15 dias que fomos eleitos, tomamos posse, eu acho que já houve, do ponto de vista do partido, uma alteração imensa na relação, no respeito dos outros partidos para conosco, mas também nas pessoas quererem adentrar suas fileiras, na movimentação interna, o que demonstra que o que nos falta é possibilidades e oportunidades, que o limite da pessoa com deficiência não está, não, o limite da pessoa com deficiência está exatamente na falta de oportunidades e num território que não consegue agregar todos que moram e vivem nele, né? Então, está mais no poder público, está mais na forma como a sociedade está organizada do que propriamente na pessoa com deficiência, né? Ninguém pode dizer o limite de ninguém, nem para o bem, nem para o mal, muito menos da pessoa com deficiência. O nosso limite é quando a gente não consegue a acessibilidade do ponto de vista do IV, mas a acessibilidade comunicacional, né? Acessibilidade em todas as suas dimensões. Isso é o que nos limita, né? Se a gente luta e se a gente consegue uma outra relação, nós somos capazes de qualquer coisa. Tem sido uma batalha diária, né? Eu fui candidata a prefeita em 2016, foi uma eleição que marcou a história das eleições aqui em João Pessoa, porque quando Dilma estava sofrendo um golpe, eu fui candidata a prefeita numa ousadia muito forte, né? Porque era uma mulher, a primeira mulher a se colocar, eu diria assim, não a primeira a se colocar, teve algumas outras que se colocaram candidatas a prefeitas de João Pessoa, mas com deficiência, uma mulher com deficiência numa cidade nunca foi gerida por uma mulher, né? E assim causou um rebuliço muito grande, porque a gente fazia a campanha em cima de uma caminhoneta e era um misto, reuniu muita gente, foi uma eleição muito participativa e as pessoas sentiam um misto de é possível, será que a política foi feita para as mulheres e para essa mulher com deficiência? Né? E às vezes já tinha até algumas pessoas que brincavam comigo, porque diziam, é tão interessante que é um misto, às vezes uns olham como santa, querendo abraçar, querendo beijar, e outros com uma desconfiança muito grande, querendo saber se era possível aquilo. Mas nós conseguimos mudar muita coisa, para que as pessoas percebessem que a política pode e deve ser de interesse de todos, e pode e deve ser feita por todos. Lênin já dizia que quando a cozinheira governar o Estado, aí sim chegaremos ao socialismo. Então, foi uma campanha bonita, a gente teve uma votação muito importante, o que não ganhamos, mas fez com que a gente se tornasse a deputada estadual mais votada da história da Paraíba, né, na eleição que ocorreu para deputados, e eu penso muito que esse diálogo das políticas públicas precisa sempre ocorrer de forma mais incisiva. Nós temos muitas leis, tratados, mas nós ainda precisamos avançar do ponto de vista do acesso à educação. Para cada 10 pessoas que estão no ensino médio, 4 delas
abandonam a escola, ditas pessoas sem deficiência. No caso das pessoas com deficiência, chega a 7%, né? Então, assim, do ponto de vista do acesso ao trabalho, nós somos os primeiros a sermos demitidos. Os argumentos, embora exista a lei de cota, mas as empresas burlam isso, dizendo que ou somos ou temos qualificação demais, né, quando é para nos empregar, mas eu não posso empregar alguém com mestrado, com doutorado, né? Eu não tenho essa vaga, né? Ou então diz que o ambiente não está preparado para a pessoa com deficiência. Então, do ponto de vista da saúde, né, a forma como se dá a notícia a uma mãe que teve um filho com deficiência, ela é muito, muito ainda pouco humanizada, né? Imagino que é uma mulher com deficiência num hospital que não tem intérprete e dá uma queixa na delegacia quando não tem intérprete. É uma mulher com deficiência auditiva num mundo que é comunicacional. Então, nós ainda precisamos fortalecer muito as políticas públicas para as pessoas com deficiência em todas as áreas, né? E a educação, por ser a política das políticas, porque ela permite que você acesse as demais políticas, ela te coloca na condição de entender os seus direitos e poder reivindicá-los, né? Exerce um papel fundamental. Mas nós ainda temos realidades muito duras, onde falta intérprete, onde ainda não temos cuidadores, né? Onde as salas de recursos ainda são escassas. Nós precisamos avançar muito para permitir que a presença da pessoa com deficiência no sistema educacional brasileiro ele ocorra com bastante acessibilidade, evitando a evasão escolar e fazendo com que a gente chegue até os bancos universitários. O meu maior desafio, primeiro, é estruturar, organizar e fortalecer o setorial das pessoas com deficiência. A nossa presença no PT é muito significativa porque está trazendo muitas mulheres com deficiência, né, no movimento Mulheres com Deficiência, para o Partido dos Trabalhadores. Assim como queremos também trazer, fortalecer, está sendo constituído o setorial das mulheres idosas. Todas nós, mulheres, temos que ter espaço nesse partido, com todas nossas diversidades, né? Então, meu maior desafio é trazer essas mulheres para o partido, é fazer com que a pauta feminista dos setoriais de mulheres entenda que tem que incorporar a pauta das idosas, a pauta das mulheres com deficiência, fazer com que o Diretório Nacional, ao organizar seus eventos, né, o partido, entenda que tem que ter acessibilidade, porque a gente ainda peca nessa questão, né, entendendo que o partido, do ponto de vista cultural, precisa se educar também, precisa fazer um esforço de entendimento do que é a pessoa com deficiência, abrir esses espaços, porque quando são anunciados os setoriais, anunciam todos, mas o da pessoa com deficiência, a gente escuta falar muito, muito pouco nacional, né? Tem pouca interatividade com os demais setoriais, né? E a gente precisa entender essa realidade, porque hoje nós somos 18% da população. Só na Paraíba, 1.045.000 pessoas. Estamos em todas as esferas da vida em sociedade, nas ruas, nas escolas, nas praças, no comércio, em todos os cantos. E nós queremos protagonismo, nós queremos visibilidade, e aqui um partido como o PT, que defende o direito à política para todas as pessoas, esse partido precisa se abrir e fortalecer ainda mais a presença da pessoa com deficiência. Se não for o PT, fica difícil. Nós precisamos
que o PT, inclusive, puxe o cordãozinho dos demais partidos políticos progressistas nesse país. O PT pode e deve falar, contribuir e dizer à Paraíba, ao Brasil e ao mundo que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar. Hoje a aula foi sobre feminismo e direitos das pessoas com deficiência, com Cida Ramos, deputada estadual pela Paraíba.